E um assunto que surgiu e tem chamado muita atenção das pessoas são os tais benefícios flexíveis. E eu fui buscar uma pessoa para falar com você sobre isso hoje aqui no Café Corporativo. Até daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje falando sobre benefícios flexíveis. Esse negócio novo que surgiu aí, eu fui buscar a Érica para falar com a gente sobre isso aqui. Obrigado por ter vindo, viu, Érica? Obrigada pelo convite, primeiramente, para falar de um assunto muito interessante, né? Uma tendência aí da área de RH. Vai ser um prazer conversar com você sobre isso. Muito bom, Érica. A gente que se conheceu aí, talvez, uns 3 anos atrás? Sim. É isso? 3 anos atrás, você esteve numa palestra minha lá aqui em Jundiaí mesmo, né? Sim. E de lá para cá a gente estreitou um pouquinho esse relacionamento, aí batemos um papo, trocamos experiência. A Érica Ramos, que é fundadora e CEO da Absolute RH, ela é formada em Gestão de Recursos Humanos, 15 anos de experiência na área, ela é idealizadora de grandes eventos de RH aqui em Jundiaí, tais como o Congresso Absolute de RH e o RH em Alta, que é bem bacana esse RH em Alta, e ela é também presidente do grupo de RH Mulheres Absolutas. Quase nada de responsabilidade, né, Érica? Só um pouquinho. Da onde surgiu? Nossa, como que você surgiu com todas essas ideias? Você gosta de fazer eventos, então? Sim, a área de RH em Jundiaí sempre foi uma área um pouco escassa com relação a eventos, a encontros. E aí, há 8 anos, nós fazemos esses eventos para que as pessoas da área possam fazer o seu networking, ter informações da área, se atualizarem aí com legislação trabalhista, enfim, assuntos que são pertinentes à área de RH. Isso criou uma rede, né, que hoje nós acabamos aí reunindo esses profissionais para poderem sempre estar ampliando a sua rede de networking. E trocar ideias também, né? Conhecer Exatamente. um pouquinho o que o outro faz, quais as ideias Sim. que surgem no mercado. Aliás, esse networking é fundamental para o mercado se desenvolver, né? A área de RH é uma área em constante mudança, né? O tema que vamos falar hoje é uma inovação. Então, esse networking é extremamente necessário para trocar as práticas, entender o que determinadas empresas estão fazendo e sempre buscar conhecimento. Até é assim que se evolui, né? E hoje nós vamos falar a respeito desse termo aqui, que são os benefícios flexíveis. Eu andei lendo muito sobre isso, havia muito questionamento, alguns questionamentos que eu percebi na rede sobre o que é, né? Quais são esses benefícios, como que eles podem ser desenvolvidos, e aí fui buscar entre os meus contatos e soube que a Érica tem essa especialidade. O que são esses benefícios flexíveis, Érica? Bom, os benefícios flexíveis, eles são uma tendência relativamente nova para as empresas brasileiras, mas já utilizados desde a década de 70 pelas empresas norte-americanas. Ele consiste em flexibilizar o pacote de benefícios da empresa para que ele seja condizente com a necessidade de cada colaborador, de cada indivíduo, né? Hoje nós estamos acostumados a ter um pacote de benefícios fixo, então o colaborador entra na empresa e ele tem direito aos mesmos benefícios iguais, né, de todos os colaboradores. Mundo. Exatamente. E com as mudanças que a gente tem com relação às novas gerações que estão chegando, ao momento de vida que o colaborador está, muitas vezes aquele pacote de benefícios não é exatamente o que o colaborador busca. É muito interessante. Meu pai, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha aí 4, 5 anos, meu pai trabalhava na Krupp, né? E olha que interessante, a Krupp faz isso, a Krupp faz aquilo. Porque naquela época lá, as famílias eram muito tradicionais, né? Era só um tipo de família, lá de vez em quando você tinha aí um desvio daquele tipo de família. Então fazia sentido aquele benefício fixo, né, determinado, porque ele iria atender cerca de 80%, 90% do seu público. Hoje não, hoje tem aquela família tradicional, mas também tem o sujeito que mora sozinho, tem o outro que
mora de uma forma coletiva, né, em repúblicas, tem aquele que mora... Inclusive, tem a pessoa que vem de fora da cidade trabalhar, que é muito comum também, né? E isso muda a necessidade da pessoa, né? Exatamente. Inclusive, para as famílias tradicionais, pode haver a necessidade de flexibilizar. Por exemplo, uma colaboradora que ela já tem o convênio médico pela empresa do marido. Sim. Não faz sentido para ela ter o convênio dentro da empresa dela. Então, ela poderia... E se ela tivesse a comodidade de escolher, por exemplo, um auxílio combustível para ir até o trabalho, faria muito mais sentido para ela do que um convênio, né? E aí hoje nas empresas que têm os benefícios convencionais isso não é possível. Se ela não utiliza, muitas vezes é um custo para a empresa que ela acaba incluindo a colaboradora no convênio e não tem utilização, ou simplesmente a colaboradora perde o direito de ter o benefício. Então, até mesmo as famílias tradicionais faz sentido também para elas e principalmente para as novas gerações, né? Hoje existem benefícios até de férias para os colaboradores agendarem férias e ganharem viagens. Num determinado período, né, a empresa dá como benefício uma viagem por ano. Então, é um mercado que muda muito justamente para atender as novas gerações também. E está muito mais criativo, né? Quer dizer, as empresas cada vez mais elas são criativas em relação a isso. Com certeza. Que tipos de benefícios podem ser aplicados nesse formato? Você falou aí das férias, da viagem, mas eu acredito que existe um leque maior, né? Sim, dentre os benefícios que já são utilizados pelo mercado, a gente tem aí vale alimentação, vale refeição, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, auxílio combustível. Então, são benefícios que vão desde saúde e lazer, né, até aí algumas questões como se fosse uma aposentadoria para o colaborador, que também faz sentido, e esses benefícios novos que estão surgindo no mercado, como uma questão que eu te falei de viagens, né? Aí já são um pouco menos convencionais e menos adotados pelas empresas, mas que cada vez mais fazem sentido trazer, né? E a galera gosta disso? O pessoal assume isso como uma vantagem, as pessoas têm uma aderência nesse sentido? Sim, na verdade, os benefícios flexíveis, eles fazem muito sentido por questão do colaborador se sentir parte daquilo. Então, eu não tenho que chegar aqui e aceitar exatamente algo convencional. Eu sou ouvido dentro da empresa. Quando a gente faz uma implantação dos benefícios flexíveis, não é colocado benefícios aleatórios. Precisa ser feita uma pesquisa interna, porque muitas vezes o seu público interno, ele tem uma diferença. Então, às vezes, você pegar um quadro com pessoas mais velhas, vai fazer sentido um tipo de benefício. Uma empresa, por exemplo, de tecnologia, que são pessoas mais novas, vai fazer sentido outro tipo de benefício. Então, sempre fazer essa pesquisa interna, conhecer o seu cliente interno, que é o que a gente chama na área de RH, né? Para que você entenda quais os melhores benefícios para o seu quadro. Não que todos os benefícios vão fazer sentido. Então, o colaborador ele se sente ouvido, né? O que faz diferença para mim é o que a empresa vai aplicar. Isso trabalha diretamente na motivação dos colaboradores. Até porque o sujeito ele vai ter provavelmente uma lista em que ele tem que optar por algumas coisas, ele não vai poder ter tudo, não é verdade? Exatamente. Isso tudo é planejado, né? A empresa ela faz um estudo do custo que ela tem, quanto aquilo vai custar, né? Também precisa ser estudada a legislação, né, trabalhista, que a nossa legislação é bem diferente das empresas norte-americanas que eu citei, então isso também precisa ser estudado, e o pacote de benefícios ele é estratégico. Isso precisa ser passado também de forma muito clara para o colaborador, quando ele fizer a integração, para que ele saiba, por exemplo, que ele pode também trocar isso. Porque imagina ele escolher um pacote de benefícios e depois de um tempo não fazer mais sentido, ele de repente precisar de uma assistência médica, de alguma outra coisa. Então, dentro da política também é incluído isso. De um ano, a cada um ano você pode alterar, ou a cada 6 meses. Isso depende de cada empresa. E isso tem que ser passado de forma muito clara na integração do colaborador. E o que me ocorre agora? As empresas fornecedoras elas estão alinhadas com isso, né? Porque tem empresa fornecedora que te coloca um limite de escassez, né? Se não aderir agora, não pode aderir mais.
As empresas, as fornecedoras estão se alinhando a esse novo conceito. Sim, é a necessidade, né? Então, quando os contratos são assinados e a empresa ela tem essa política de benefícios flexíveis, aí ela já coloca para o fornecedor que ela não, olha, eu não posso trazer para você que o meu quadro tem 200 colaboradores e necessariamente eu terei 200 vidas num convênio, por exemplo. 200 adesões. Então, isso acaba sendo uma condição para que a empresa contrate aquele determinado fornecedor. Então, hoje as empresas que fornecem benefícios precisam estar flexíveis também para atender isso. Né? E a empresa que é a contratante estar atenta também quem é que ela vai trazer Exatamente. como parceira, né? Sim, tudo tem que ser pensado na contratação, né? Para que seja adequado com a nova política. Muito bom, o assunto é bom, é fascinante, a gente vai conversar muito mais sobre isso ainda. Nós vamos fazer um intervalinho agora, vamos ver aqui o Café Esperto com o Edivaldo da Cuidare. E no retorno a gente já vai falar mais a respeito dos benefícios, dos beneficiados com isso. Será que é só o colaborador ou também a empresa, né? Deixa no ar essa pergunta, a gente volta já já. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar com você, familiar ou que tenha algum conhecido ou amigo que precisa de cuidados domiciliares. Não é uma tarefa fácil, não é verdade? Cuidar de um ente querido também não é uma tarefa fácil. Confiar em uma equipe onde esse cuidado vai ser realizado. Também não é fácil contratar, não é fácil também cuidar de uma escala, principalmente aos que possuem cuidados por conta de alguma patologia neurodegenerativa, ou seja, a longo prazo. E a Cuidare está aí para isso. A Cuidare realiza o cuidado domiciliar, realiza todo o esquema da escala para você ficar despreocupado quanto a isso. E todo o cuidado é, obviamente, supervisionado. Tá certo? Caso queira conhecer um pouco mais sobre meu trabalho, acesse lá no Instagram, edivaldo.toledo, e espero ter ajudado de alguma maneira. Até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo de hoje com a Érica Ramos. Érica, a gente falou tanto aqui no primeiro bloco a respeito, né, desses tais benefícios flexíveis. Agora, e eu tinha te perguntado, né, se o colaborador ele está percebendo isso como benefício realmente, se teve uma adesão, mas não é só o colaborador que é beneficiado nessa história toda, né? A própria empresa tem uma vantagem muito grande, né? Nem sempre quando eu ofereço benefício para o outro, eu estou fazendo um sacrifício. Muitas vezes eu ofereço esse benefício para o outro e também sou beneficiado com isso, que é o melhor dos mundos, né? Sim, com certeza. Nós da área de RH acreditamos que o capital humano da empresa é o seu maior valor. Então, sempre que você traz um benefício para o colaborador, automaticamente você já tem um retorno. A motivação dos colaboradores influencia, e por pesquisas, cientificamente já foi comprovado, que o colaborador motivado, ele produz mais, né? E uma vantagem muito grande de se aplicar, né, os benefícios flexíveis é a atração e retenção de talentos, que hoje é uma dificuldade enorme aí na área de RH, que é trazer esses talentos para a empresa e mantê-los. Então, quando você traz um pacote de benefícios atrativo, você dá motivos para que o seu colaborador não saia da empresa, e isso reduz também um custo para a empresa com novas contratações e desligamentos, né? Então, existe essa vantagem, com certeza, não só na motivação dos colaboradores, mas também na questão do custo. E se o pacote de benefícios ele for bem pensado, bem estruturado e feito de forma estratégica, até o custo, de forma geral, ele pode ser reduzido, porque um benefício que o colaborador escolha, talvez ele seja um benefício até mais barato do que o anterior, que estava lá como convencional. Vai fazer mais sentido para o colaborador e custar menos para a empresa. Ou seja, você diminui turnover. Exato. Né? Você já não tem mais tanta troca, quer dizer, o investimento em treinamento ele continua existindo, mas é um treinamento muito mais estratégico e menos aquele treinamento de reposição, de integração. Exatamente. Não é verdade? Ou seja, a empresa avança com isso, então. Sim, com certeza. Com certeza. E se torna mais atrativa também para aquela pessoa que chega, né? Porque muitas vezes a empresa ela quer trazer um talento, mas ela vai para o mercado buscar esse talento e ela tem a concorrência da outra empresa que também está buscando o talento, né? Exatamente.
Hoje os salários são muito competitivos, né? E as empresas acabam vendo somente o salário como questão de competitividade para o mercado, de atração de talentos. E os benefícios, com certeza, também é comprovado por pesquisa que os benefícios são um dos critérios mais importantes que o colaborador leva em consideração no momento de entrar numa empresa ou de não sair dela, no caso. Quando se fala em início desse conceito, que você disse agora no primeiro bloco que não foi no Brasil, né, foi fora do Brasil, falou em Estados Unidos, é isso? Sim, empresas norte-americanas. Empresas norte-americanas que começaram com isso. Quando elas chegam no Brasil, existe uma barreira na legislação, existe uma necessidade de adaptação à nossa legislação? Com certeza. A legislação trabalhista brasileira, ela é bem complexa. Então, são diversos cuidados que o empregador precisa tomar antes de fazer qualquer tipo de alteração. Principalmente com as empresas que já têm um pacote de benefícios. Você não pode simplesmente tirar os benefícios do colaborador. Então, tudo tem que ser pensado de forma que a nossa legislação, ela sempre favorece o colaborador. Você não pode, de maneira alguma, fazer uma alteração que seja prejudicial e que tire algum direito do trabalhador. Então, além da CLT, o nosso país ele tem as convenções coletivas de trabalho, sindicato, tudo isso tem que ser observado para que a empresa também futuramente não tenha problemas. Então, na implantação, precisa ter esse cuidado. Quando nós fazemos a implantação, sempre tomar cuidado com a convenção coletiva e com a legislação brasileira vigente. Quer dizer, o profissional de RH que vai fazer essa implantação, ele tem que estar atento à legislação. Você tem que ter uma consultoria jurídica, mas também precisa ter uma consultoria de relacionamento humano, né? Um profissional de RH que venha conhecedor já dessas práticas. Exatamente. Na verdade, o ideal seria contratar uma consultoria específica que faz essa implantação, porque essa consultoria vai levar em consideração 3 pilares, né? Que é o budget que a empresa tem para não ultrapassar o custo dela, né? Para não se tornar inviável. Exatamente. A adesão dos colaboradores, que foi aquilo que eu citei anteriormente, sobre fazer sentido para o seu cliente interno e não simplesmente colocar um benefício numa lista, né? Senão vira aquela festa que você faz uma festa maravilhosa e ninguém vai, né? Exatamente. E aí aquele monte de benefícios, o colaborador nem sabe o que escolher, né? Tá. E o terceiro pilar seria a parte jurídica, né? A legislação trabalhista. E não só avaliar o que você vai poder mudar, mas a forma que você vai fazer isso. Sim. Porque tudo precisa ser burocraticamente comprovado de que essa mudança foi feita dentro da lei. Então, por isso que é recomendado que uma consultoria faça isso para que ela se atente a esses 3 pilares e consiga fazer uma implantação saudável. Isso está hoje um pouco mais ligado a grandes empresas do que das pequenas e médias? Sim. Na verdade, as grandes empresas, toda a tendência nova, né, na área de RH começa pelas grandes. Sim. E quando começa a funcionar nas grandes, as menores vão meio que copiando porque funciona, né? Funciona. E as grandes empresas são as que investem mais em pessoas, né? Então, hoje a gente tem aí uma mudança na área de RH, que o setor de recursos humanos hoje, nós chamamos de gente e gestão, por exemplo, né? Muitas empresas já mudaram o termo dos cargos e chamando de gente e não de RH. E você acredita que essa tendência, ela chega em curto espaço de tempo, ou num prazo médio, para as pequenas e médias também, ou você acredita que leva um tempo ainda maior? Olha, tudo é uma mudança de cultura, né? Mas, assim, vai depender muito da abertura da diretoria. Hoje, nós já temos clientes que são médias empresas e estão abertos a fazer a mudança, porque a diretoria da empresa está aberta à inovação. Para que a empresa consiga aceitar esse tipo de alteração, ela tem que estar totalmente aberta à inovação. Até porque, se isso for feito de uma forma correta, de uma forma estratégica, como eu mencionei, não vai trazer um custo adicional, mas vai trazer um trabalho, como tudo traz, para uma adaptação. E aí, as empresas, além de precisarem ser inovadoras e aceitarem as mudanças de cultura, né, elas também precisam ter essa abertura e terem o funcionário, o colaborador delas como prioridade para poder fazer toda essa mudança e entender toda essa importância que nós conversamos aqui, que algumas empresas têm um pouco de dificuldade de entender que o capital humano delas é um valor muito alto. É um valor alto e é um valor que dá retorno, né? Mas que muitas vezes não é explorado no bom sentido, né? Quando a gente usa a palavra explorado, não é no sentido de tirar aquilo que o que tem de bom do outro, né? Mas sim de explorar
no sentido de fazer com que esse outro mostre aquilo que ele tem de bom realmente, ou seja, de incentivar o talento, não é verdade? Sim. E esses benefícios, quando eles são flexibilizados, eles realmente passam a fazer mais sentido. Por exemplo, eu comecei a trabalhar numa época que não tinha praticamente benefício nenhum. Posteriormente vieram alguns benefícios, mas, por exemplo, o empregador oferecia o almoço na empresa e era aquilo que tinha, ponto, acabou. Quer comer, come, não quer, não gosta, não come. Depois vieram os tickets, né? Sim. Só que o ticket tinha um determinado valor fixo por papelzinho. E depois vieram os cartões, quer dizer, você está numa evolução constante, faz todo sentido essa evolução, Sim. né, Érica? Com certeza, é um mercado que constantemente vem mudando, por isso que hoje a gente falou de tantas opções que o mercado vem trazendo, justamente por conta da demanda e por conta de culturas diferentes, gerações diferentes que estão vindo por aí, né? E o maior desafio do profissional de RH, da área de RH, é justamente mensurar isso para apresentar para a diretoria, porque os nossos dados, eles são um pouco intangíveis, né? Não são produções, não são números, 1 mais 1 é 2, mas isso aí, com o tempo, hoje a gente consegue transmitir através de indicadores para a diretoria, trazer ali um resultado e mostrar para a diretoria, olha, dentro de 3 meses aqui que foi implantado, a gente conseguiu reter mais talentos, ou dentro de 1 ano, mas tudo isso leva tempo para você apresentar e é um desafio mesmo mostrar o intangível dentro de números, né? Dentro de indicadores. Bom, quero te parabenizar pelo trabalho que você faz, aí vocês todos de RH, recentemente nós tivemos aqui entrevistas com o Luiz Eduardo Druê, da BRH de São Paulo, tivemos a Carolina Maleba, enfim, nós gostamos muito desse tema. Semana passada a gente teve o Carlos Oios, nós gostamos muito desse tema e quero aqui publicamente parabenizar pela área que você atua, que realmente RH é talvez o principal pilar das empresas e a gente precisa fazer com que o mercado enxergue isso. Parabéns, Érica. Obrigada. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e parabenizo também, né, o programa por valorizar também essa área de RH, que a gente luta aí por um bom tempo para ser valorizada no mercado. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho agora, a gente vai ver aqui o trabalho do Dr. Robson e no retorno aqui a gente volta com mais cafeína no Café Corporativo. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Nós que falamos hoje com a Érica Ramos, falamos a respeito da área de RH, sobre os tais dos benefícios flexíveis e num determinado momento a Érica falou sobre a importância do RH nas empresas e a importância também que tem a pessoa, né? Que tem lá o trabalhador. Eu gosto muito, quando eu faço as consultorias, quando eu faço os meus trabalhos, tanto as palestras quanto as consultorias, que eu vou pela primeira vez conhecer uma empresa, eu gosto muito de visitar a empresa, visitar a planta, quero conhecer a fábrica. E muitas vezes o gestor, ele me leva para conhecer a fábrica, então ele mostra, olha, aquela máquina lá custa tanto, vale não sei quantos milhões, aquele depósito ali armazena não sei quanto em peças, em produtos e assim por diante. E nem sempre, mas muito acontece do gestor não me apresentar as pessoas. Ele passa pelas pessoas e não apresenta as pessoas. Eu acho isso já um sinal de que aquela empresa precisa trabalhar um pouquinho mais com gente, com o RH, com o relacionamento. Porque as pessoas, elas são fundamentais, elas que movem a empresa, né? As máquinas são movidas pelas pessoas também, ainda na indústria 4.0, ainda com a automação. Mas o que eu quero levantar aqui? Muitas vezes são, como disse a Érica, são resultados intangíveis.
Porque o gestor, de uma maneira geral, se ele tem uma formação um pouco mais assim, numérica, um pouco mais, sabe, naquele administrativo numérico, ele calcula muito o custo e o benefício daquela ação imediata. Mas muito do benefício que a empresa tem com uma boa gestão de pessoas vem a médio e longo prazo. E o empreendedor é justamente aquele cara que enxerga não de forma imediata, mas a médio e longo prazo. O que é empreender? Empreender é realizar, e a gente não realiza as coisas de imediato. Tudo aquilo que eu realizo de imediato tem também resultado curto. Tudo aquilo que eu realizo a médio e longo prazo vão trazer benefícios também a médio e longo prazo e mais duradouros. Então é essa a dica do Café Corporativo de hoje aqui no Mais Cafeína, e eu espero que com isso, com essa bela entrevista que a Érica ofereceu hoje, nós possamos também incentivar empresas a trabalharem cada vez mais pelo seu colaborador e terem um benefício em relação a isso de forma mais prolongada, a mais longo prazo. Esse é o Café Corporativo, nós estamos aqui no canal 25 e 525 toda terça-feira, 21 horas, mas também no YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Convido você também a conhecer nosso acervo. Café Corporativo, essa universidade em sua tela.